Peço desculpa, meus amigos, mas entretanto entrou aqui uma mensagem no meu telefone e acabei por ficar com o vídeo a meio. Mas eu não quero desperdiçar o que eu tinha dito no princípio e vamos continuar. O que é que nós dizíamos? Deus revela-nos as coisas que nós pedimos a Ele de várias formas. E nós sabemos, não é? Se nós somos cristãos, se nós somos devotos de Deus, nós sabemos que Deus nos responde às perguntas, às situações que nós temos na nossa mente, no nosso coração mal resolvidas. Diz assim: Deus nunca nos pede para crermos sem nos dar evidências suficientes sobre as quais basear a nossa fé. Li outra vez para vocês refletirem nesta frase. Ele dá-nos sempre evidências daquilo que nós precisamos de saber. Se há alguma coisa que tu tens no teu coração e que está mal resolvida, pede a Deus para falar contigo. Fala com Ele, diz: Deus, eu quero saber porque é que isto aconteceu na minha vida. Eu quero saber porque é que tu deixaste que isso acontecesse na minha vida. E Deus responder-te-á da forma que Ele achar mais conveniente. Diz assim: a palavra de Deus, como o caráter do seu divino autor, apresenta mistérios que nunca podem ser plenamente compreendidos por seres finitos. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros temas apresentados na Bíblia são mistérios demasiado profundos para a mente humana explicar ou mesmo compreender plenamente. Mas não temos razão alguma por duvidar da palavra de Deus, por não podermos compreender os mistérios da sua providência. Aqui está. Há muita coisa que nós não compreendemos na Bíblia, mas se Deus não escreveu mais sobre isso, se Deus não nos deixou mais respostas sobre isso, é porque não necessitamos de saber. E porquê? Porque a nossa mente é tão finita e tão pecadora que talvez Deus, ao nos responder, a nossa mente fosse para outros sítios, senão ao lado de Deus. Por isso, eu acho que é muito melhor nós ficarmos com aquilo que temos, porque aquilo que temos é suficiente. No mundo natural, estamos constantemente rodeados de mistérios que não conseguimos entender. As mais humildes formas da vida representam um problema que o mais sábio dos filósofos não pode explicar. Por toda a parte, encontram-se maravilhosas e ultrapassam a nossa inteligência. Deveríamos ficar surpreendidos de encontrar no mundo espiritual mistérios insondáveis. A dificuldade reside apenas na debilidade e estreiteza do intelecto humano. Lá está, a nossa mente é finita, não vale a pena nós sabermos coisas que não vamos compreender. Deus deu-nos nas Escrituras provas suficientes do caráter divino das mesmas, e não temos o direito de duvidar da sua palavra pelo facto de não podermos entender todos os mistérios da sua providência. O apóstolo Pedro diz que nas Escrituras coisas difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria destruição. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. As dificuldades da Escritura têm sido apontadas pelos sépticos, peço desculpa, como argumento contra a Bíblia, mas pelo contrário, elas constituem forte evidência da sua divina inspiração. Se elas não contivessem nenhuma declaração de Deus, mas somente o que pudéssemos facilmente compreender, se a sua grandeza e majestade pudessem ser entendidas por mentes finitas, então a Bíblia não conteria as credenciais inegáveis da autoridade divina. A própria grandeza e o mistério dos temas apresentados deveriam inspirar fé nela com a palavra de Deus. Reconhecer que não conseguimos compreender completamente as grandes verdades da Bíblia é apenas admitir que a mente finita é inadequada para abarcar o infinito, que o homem, com o seu conhecimento humano limitado, não consegue compreender os propósitos do Omnisciente, porque não conseguem sondar todos os seus mistérios. O séptico
e o infiel rejeitam a palavra de Deus, e nem todos os que professam crer na Bíblia estão livres de perigo neste ponto. O apóstolo Paulo diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente, para se apartar do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. É correto estudar de perto os ensinos da Bíblia e pesquisar as coisas profundas de Deus, tão longe quanto elas estão reveladas nas Escrituras. 1 Coríntios 2, versículo 10. Enquanto que as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, as reveladas, porém, são para nós. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Mas é o trabalho de Satanás perverter as faculdades investigativas da mente. Um certo orgulho é misturado com o estudo da verdade da Bíblia, de modo que os homens se sentem impacientes e derrotados se não conseguem explicar o seu contento. Cada porção da Escritura é demasiado humilhante para eles reconhecerem que não compreendem as palavras inspiradas. Não se dispõem a esperar pacientemente até que Deus ache conveniente revelar-lhes a verdade. Sentem que a sua sabedoria humana é suficiente para habilitar a compreender a Escritura e não o conseguinte, negam virtualmente a sua autoridade. Só mais uma coisinha: é verdade que muitas teorias e doutrinas que popularmente se supõem terem derivado da Bíblia não têm nenhum fundamento no seu ensino e são, na verdade, contrárias a todo o teor de inspiração. Estas coisas têm sido uma causa de dúvida e perplexidade para muitas mentes. Elas não são, contudo, da responsabilidade da palavra de Deus, mas da perversão dela por parte do homem. Vamos ficar por aqui, meus amigos, porque eu não quero vos saturar. E no próxima vez vamos falar mais um bocadinho, porque este capítulo é bom e é grande, ou seja, eu quero que vocês entendam daquilo que eu estou-vos a explicar, como Deus quer que nós aprendamos aquilo que Ele tem para nos mostrar. Aquilo que Ele não tem para nos mostrar não interessa. Há pessoas que são curiosas e por vezes querem saber mais e mais. A Bíblia nós já temos muito que estudar, porque tudo o que está na Bíblia são coisas que nós temos que aprender a estudar, porque aquilo não é para ler, é para aprender a estudar. E temos muito que falar na Bíblia. Por isso aproveitemos os momentos bons, todos, que temos com Deus, porque Deus quer nos mostrar infinitamente o seu coração e estar do nosso lado a cada dia. Fiquem bem, até a próxima.